E de volta em nossa programação, o programa Amor Sem Limite muito especial, né? Falar sobre recuperação do Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Xavier. Como eu disse a vocês, em nosso estudo encontra-se o Dr. Kadri Massuda, que é o diretor-geral do hospital, e a doutora Luciana Valdez, que é a diretora técnica. Vamos começar primeiramente pelo Dr. Kadri, saber. Doutor, tudo bem, doutor Kadri? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. A você e aos telespectadores. Tá, muito obrigado também pela participação do senhor, porque é importante a sua vinda em nosso programa Amor Sem Limites, pela informação que o senhor vai passar hoje ao povo de Curitiba, ao povo do Paraná, na questão do Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Xavier. Doutor Kadri, eu já perguntaria, como é que foi possível trazer esse centro aqui? Quanto tempo foi de investimento o senhor teve na busca desse centro para Curitiba? Bem, veja só, vereador, esse é um sonho acalentado pela população de Curitiba e do Paraná há mais de 30 anos. Só para vocês terem uma ideia, existe em torno de 14% da população existe algum tipo de deficiência. E a deficiência motora representa em torno de 2%. 2% em uma população de 10 milhões são 200 mil pessoas que necessitam de um tipo de tratamento que estava em falta. Então, há 30 anos, os vários setores da classe política e médica vêm lutando para trazer um hospital desse porte aqui para Curitiba. E houve uma conjunção há mais ou menos 5 anos que possibilitou, através de uma parceria entre a Associação Paranense de Reabilitação, Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e a Universidade do Paraná, montar um projeto de criar esse hospital nos moldes dos mais importantes centros de reabilitação do mundo. Como, por exemplo, o Sara Kubitschek. Inclusive, nós tivemos aqui a consultoria do Hospital de Reabilitação de Montreal, no Canadá, para nos dar como a gente deveria fazer um hospital de reabilitação. Eu perguntaria ao senhor, eu estive lá vendo, os nossos telespectadores estão vendo as imagens do hospital, eu gostaria de perguntar qual é a área que tem o hospital? Ele é bem grande, né, doutor? É, bastante grande, são 6 andares, dá 10.800 metros quadrados, divididos em 3 andares. 3 andares de cima é o hospital propriamente dito, com internação, centro cirúrgico, UTI. E 3 andares de baixo, constituídos por consultórios médicos e a área de reabilitação. Temos um ginásio de fisioterapia, um ginásio de hidroterapia e vários consultórios na área de terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, musicoterapia, enfim, toda uma equipe multiprofissional para atender especificamente as pessoas portadoras de lesão do aparelho locomotor. Eu perguntaria à doutora Luciana, você já falou que pessoas com lesão do aparelho locomotor, mas tem vários tipos de atendimento, que eu estive lá vendo, é uma equipe realmente multidisciplinar ou multiprofissional, é uma equipe muito grande, né, doutora? A gente não imagina, faz quanto tempo já que existe o hospital aqui? O hospital está em funcionamento há 1 ano nesse modelo. 1 ano? Nesse modelo está porque a gente não imaginava, eu, por exemplo, que não tinha ido lá ainda, não imaginava quanto já estava sendo feito e quantas pessoas que estão trabalhando e quantas pessoas estão sendo atendidas, né? Tipo de atendimento vocês fazem lá especificamente? Assim? Na realidade, os nossos pacientes vêm encaminhados para uma avaliação, que nós chamamos de triagem. Não são todos os pacientes que têm lesão que podem entrar no tipo de reabilitação que a gente faz. Por quê? Porque essa reabilitação é para o momento logo após a lesão. Então, pacientes que têm, por exemplo, um derrame, que seria um acidente vascular cerebral antigo, uma lesão antiga com mais de 1 ano, a gente já não tem como recuperar muita coisa. Esse paciente vai para a rede. Então, é importante nós falar para o nosso querido telespectador que o atendimento tem que ser imediato, precoce. Teve algum problema, alguma lesão, um AVC, procure. Eu vou deixar o telefone do hospital aqui, 3281-2600. 3281-2600, está no seu televisor. Você liga lá, se informa, marca, porque realmente a doutora tem muito conhecimento nessa área, está dizendo a você, meu querido telespectador, que não pode deixar, não pode esperar. Se acontece de esperar muito tempo, o que acontece, doutor?
O que a gente chama de neuroplasticidade. Então, o sistema nervoso, que seria a coluna e o cérebro, a gente diz que ele tem uma capacidade de recuperação. Certo. Depois de 6 meses a 1 ano, a nossa capacidade de recuperação já é menor. Certo. Então, se eu pego uma pessoa que teve um derrame precocemente e estimulo com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a fonoaudiologia, com o próprio suporte psicológico e com a musicoterapia, que é importante, ou outro tipo de atividade artística, eu consigo recuperar mais rápido. Então, a lesão que eu teria vai ser menor. Então, essa é a importância de começar precocemente. E aí, outra característica da nossa instituição, os pacientes vão entrar e eles não vão ficar para sempre fazendo terapia lá. Certo. Eles vão começar um tratamento quando eles recuperaram um potencial que a gente sabe que eles têm que manter, ou que eles não têm muito mais a ganhar, eles têm que ir para a rede, continuar essas terapias em outros lugares, para a gente poder receber novos pacientes certo. Que tenham essa necessidade. Eu fiz uma colocação, doutor Kadri, na pergunta anterior, quando o senhor estava falando, sobre a questão do Sara Kubitschek, porque é um hospital referencial lá de Brasília. Eu sei que muitas pessoas foram daqui fazer os primeiros atendimentos, os primeiros procedimentos lá no Sara Kubitschek. Eu sei que ninguém imita ninguém, mas o trabalho de vocês é semelhante ao trabalho deles? Exatamente. Hoje, vocês não precisam mais se preocupar com ir para um centro que nem o Sara. Curitiba é conhecida pela alta capacidade dos seus profissionais. Certo. Nós temos médicos e equipe de reabilitação tão boa quanto o Sara. O que faltava era um local onde certo. pudesse congregar todas essas pessoas. E hoje nós temos o Hospital de Reabilitação, é um local que tem profissionais de alta capacidade. Nós ainda estamos em um processo de evolução. Porque vejam só, o hospital é um hospital especializado. Não existe nenhum no Paraná igual a esse. E tem poucos no Brasil. Então nós estamos crescendo a partir do momento do tempo que está passando. Então, só para você ter uma ideia, nós hoje já estamos com internações hospitalares, mas o centro cirúrgico ainda não está funcionando, que está precisando se adaptar às necessidades específicas da nossa clientela. Provavelmente dentro de mais um mês a coisa esteja montada e aí nós vamos poder oferecer muito mais para a população. Então, podem se orgulhar que vocês vão ter aqui no Paraná um hospital da mesma capacidade do Sara. Certo? Vamos ouvir falar muito do hospital. Eu chamo sua atenção até, meu querido telespectador. Realmente é uma referência já hoje em Curitiba, esse hospital. É uma referência para o Paraná. Eu quero perguntar à doutora Luciane a questão do atendimento. A pessoa tem que pagar alguma coisa ou pode ser pelo SUS? Não, o atendimento é só pelo SUS. Pelo SUS. Então, como é que funciona? Esse paciente deve procurar o posto de saúde mais próximo à sua casa certo. E pedir um encaminhamento. Nós não temos fila. Então, em torno de 1 semana, 10 dias, esse paciente é atendido na nossa avaliação, na certo. Nossa triagem. Certo. A partir do momento que ele é triado, nós temos alguns grupos. Então, o que nós funcionamos hoje? Nós temos o grupo de lesão encefálica adquirida, que é basicamente os pacientes com derrame, os pacientes que a gente fala que tem paralisia cerebral, que são aquelas crianças que saem com complicações por prematuridade, por falta de oxigenação, por serem muito pequenininhas, ou por outras complicações. As doenças neuromusculares, que nós atendemos crianças e adultos, né? Os lesados medulares, que a gente tem uma quantidade grande na nossa população, por acidente automobilístico, por acidente com arma de fogo, por mergulho em água rasa. Então, a gente tem uma porcentagem grande também. Pacientes amputados, que também temos uma quantidade bem importante. E anomalias congênitas. Então, defeitos de membros, pessoas que geralmente... Como não é feita a cirurgia lá, doutora, eu já vou emendar uma pergunta. Uhum. Vamos supor que uma criança nasça com uma deficiência física e nos pezinhos, e o médico vai lá no Pequeno Príncipe e faz a cirurgia. Ele pode se recuperar lá? Ele pode ser encaminhado para lá para fazer a parte ambulatorial. Certo. Isso é uma característica que a gente tem. Quais são os pacientes internados que nós temos? Então, por exemplo, por enquanto nós estamos trabalhando só com a região de Curitiba e região metropolitana, mas a ideia é estender isso para todo o Paraná. Vêm pacientes que tiveram lesões recentes, certo. Então uma amputação recente, uma lesão medular recente, uma lesão encefálica recente,
E quando eles estão estáveis clinicamente, eles são transferidos para a gente começar a reabilitação. Porque aí nós começamos precocemente. Fisioterapia, que eles fazem 2 vezes por dia, 2 horas por dia. 2 horas por dia de fisioterapia. Certo. Eles podem fazer hidroterapia, dependendo da indicação, também que é mais 1 hora. O atendimento da psicologia, o atendimento da terapia ocupacional, que é bem importante para a pessoa poder se adaptar, e o atendimento da enfermagem. Outra característica é que eles não ficam sozinhos, eles ficam com alguém da família. Sempre tem alguém cuidador, que vai ser preparado. Então ele é ensinado a movimentar essa pessoa para evitar lesão, para evitar aquelas feridas que a gente faz de ficar sempre na mesma posição. Certo. A gente vai orientar a alimentação, os cuidados com a higiene, porque é uma mudança muito grande. Então, sempre tem que ter alguém, a família vai ser preparada para poder fazer esse atendimento. Olha aí, gente. Isso aqui é em Curitiba, ó. É no estado do Paraná. Todo o estado vão poder estar recebendo esse atendimento. É só você anotar mais uma vez o telefone 3281-2600, está em seu televisor. É importante, se você estiver precisando desse atendimento, procure imediatamente. Não deixa passar um tempo achando que você vai melhorar sozinho. Não vai. Procura um profissional lá do Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Xavier. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho, já voltamos com o programa Amor Sem Limites.